E aí, pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui do nosso canal, inaugurando a playlist Especialista em VUNESP Contabilidade, tá? Tá rolando aí um novo projeto, né? O curso Especialista em VUNESP. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho antes da gente resolver a questão. É um curso onde estou gravando todas as provas da VUNESP aplicadas em 2025, tá? Quem adquirir esse curso aqui vai ter acesso também às provas de 2026. Todas as provas para os cargos de contador. Como vocês sabem, a VUNESP elabora muitos concursos, né? E para quem está se preparando aí para a área de ciências contábeis, é fundamental conhecer o perfil e as características da banca. Esse trabalho, então, ele tem esse objetivo aí, tá? Deixar vocês aí especialistas em VUNESP. Tranquilo? E hoje eu vou trazer uma questão aqui que não é de 2025, mas é uma questão que muitos alunos pedem para eu resolver ela, tá? Uma questão de custos da VUNESP que foi cobrada nesse concurso aqui, ó, administrador judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lá em 2019. É uma questão bem legal aí de custos. Ele trouxe aqui algumas informações, ó. Uma indústria metalúrgica, estamos aqui no site do Tec Concursos, né, na questão, que foi o link onde a aluna que pediu para eu resolver enviou para mim. Uma indústria metalúrgica apresentou a seguinte estrutura de custos fixos para o mês de janeiro de 2018. Aí trouxe aqui uma lista de custos, né? Mão de obra em encargos fixos, depreciação fixa, materiais indiretos, outros custos fixos, né? Então ele ressaltou aqui, ó, que tudo que ele trouxe aqui são custos fixos. Primeira observação que a gente tem que fazer. Nesse mesmo mês, a indústria produziu 1.000 peças, sendo que o custo unitário final foi R$ 1.026. Tá? Então, o custo unitário 1.026 já tem aí dentro os custos fixos e também os custos variáveis. E depois ele vem com as informações do mês subsequente, né? O mês seguinte. Tá? Então, se o primeiro mês foi janeiro, né? Como está aqui em cima, o mês seguinte vai ser o mês de fevereiro, logicamente. Aí trouxe aqui duas informações, ó. Os custos variáveis mantiveram a mesma estrutura e os custos fixos aumentaram R$ 2.000 nos materiais indiretos. E, baseado nessas premissas, é correto afirmar, tá? O tipo de questão aqui que exige que nós façamos diversos cálculos. Lá na prova de vocês, o que que vocês vão ter que fazer? Uma tabelinha. Na primeira coluna, colocar todos os custos que ele entregou, um abaixo do outro. Tá? Na segunda coluna, os valores para o mês de janeiro. E na terceira coluna, os valores para o mês de fevereiro. Tá? Isso é o que eu chamo sempre de mecânica da resolução da questão. Vocês têm que ver a questão e já decidirem como que ela vai ser resolvida. Eu vou fazer no Excel aqui, porque fica mais organizado. Logicamente, lá na hora da prova, vocês vão ter que fazer todos os cálculos na mão, né? E, e vão ter que se organizar ali, fazendo um cantinho da prova. Então, a primeira coluna serão os custos. Na segunda, janeiro. E na terceira, fevereiro. Beleza. Aí a gente começa a brincar aqui entre uma tela e a outra para copiar lá os custos que ele nos entregou, né? Ó, primeiro, mão de obra e encargos fixos. R$ 9.000. Vamos levar para lá. R$ 9.000. Vou colocar aqui um formato de número, né? Para a gente ficar mais organizadinho. E na tabela tenho certeza que vocês vão entender melhor. Depois, depreciação também fixa, né? Valor da depreciação, 28.000. Tudo isso para janeiro. Perfeito. Materiais fixos, materiais indiretos, né? R$ 7.000. Beleza. Outros custos fixos, R$ 92.000. No mesmo mês, a indústria produziu 1.000 peças e o custo unitário final foi 1.026.
Então vamos lá. Custo unitário. Vou colocar aqui na nossa tabela. R$ 1.026. Produção, né? 1.000 unidades. Vou colocar aqui diferente o da produção porque é quantidade, né? Todos os outros aqui são dinheiro, né? São valores em reais. Perfeito. No mês subsequente, a produção foram 1.500 unidades. Beleza. O que mais que ele entregou? Os custos variáveis mantiveram a mesma estrutura. Se os custos variáveis mantiveram a mesma estrutura, eles mantiveram também, logicamente, o mesmo valor, né, pessoal? Vou dar um zoom aqui maior para melhorar a visualização. Tá? Se mantiveram a mesma estrutura, logicamente mantiveram o mesmo valor. Os custos variáveis. Vou acrescentar aqui uma linha. Custo variável unitário manteve a mesma estrutura. Tá, mas eu não sei ainda quanto é. Vou ter que calcular. E o custo fixo aumentou em R$ 2.000 nos materiais indiretos. Cadê os materiais indiretos? Está aqui nessa linha, ó. Aumentou R$ 2.000, então foi para 9.000. Beleza. Os demais mantiveram a mesma coisa, como ele não falou nada, né? Com base nessas premissas, primeira, os custos totais variáveis montam nos 2 meses o valor de 226.000? Provavelmente não, né? Custos variáveis totais. O custo unitário total no segundo mês monta a 1.026, tá? Então ele está trabalhando aqui com custo variável total e custo unitário total. O custo unitário total do primeiro mês a gente tem 1.026. No segundo mês ele está falando que também é 1.026. Tá? Dificilmente o custo unitário vai ser igual nos 2 meses. Por quê? Porque aumentou aqui em 2.000 os custos fixos e alterou também a quantidade produzida. Então dificilmente vai ser igual, né? Interpretando aqui direitinho a questão. C. A variação de 500 peças impactou os custos fixos unitários em R$ 150. Tem que calcular também o custo fixo unitário para os 2 meses. A gente não tem ainda. Houve redução dos custos unitários totais de janeiro para fevereiro? Custos unitários totais. Cadê o custo unitário? Está aqui, ó. Ele quer saber essa diferença aqui também, ó. Então já vamos aumentar aqui nessa tabela. Diferença. Tá? Lógico que aqui eu estou fazendo bem organizadinho. Lá na prova, vocês vão fazer o mais rápido possível sempre, né, pessoal? Lógico que também organizado, porque se vocês não tiverem organizado, vocês não vão entender o que estão fazendo, né? E aí cai a casa. Tomando o nosso chimarrão aqui, né, pessoal? A gente não pode parar. Tá? Então, essa diferença aqui a gente vai querer também, ó. Do custo unitário entre os 2 meses, ó. Já vou deixar marcado aqui. Tá? Já retiramos todas as informações. Vamos interpretar agora a última aqui, ó. Os custos unitários fixos montam a 800 e 900 respectivamente nos 2 meses. Ó. Duas alternativas falando sobre custo fixo unitário, ó, a C e a E. Então a gente já vai descobrir aqui, ó. Nessas primeiras colunas aqui, ó, são todos os custos fixos que ele nos entregou lá, ó. Despesa, depreciação fixa. Vou até sublinhar aqui, ó, a palavra fixa, ó. Tranquilo? Então eu vou inserir aqui uma linha para a gente descobrir o custo unitário fixo, tá? Custo unitário
fixo. Já vou sublinhar aqui também, né, a palavra fixo, para manter aí o padrão. Quanto vai ser o unitário fixo? Vai ser a soma de todos os outros, né? Dividido pela quantidade produzida. Então, vou colocar uma fórmula aqui, igual a soma disso aqui tudo, dividido por 1.000 unidades. R$ 136. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem um valor aqui que eu copiei errado. Foi o primeiro, né, pessoal? Aqui, ó. Mão de obra em encargos fixos é 99 mil. E não 9 mil, como eu coloquei. Por isso que é importante a gente estar organizado, né? 99 mil. Tá? Então já, como eu coloquei forma, já alterou. Custo fixo unitário é 226 no mês de janeiro. O que que fala lá sobre custo fixo unitário? Nas alternativas, lá na letra E, os custos fixos unitários montam a 800 e 900? Não. O custo fixo unitário em janeiro não é 800. O custo fixo unitário em janeiro é R$ 226. Então já vamos cortar essa aqui. A variação de 500 peças impactou os custos fixos unitários em 150? Aí a gente tem que fazer a diferença entre os 2 meses, né? Vamos lá. Aqui vai manter os valores, vou só copiar aqui para a direita. E aqui também. Só alterou aqui esse que aumentou em 2.000, né? Que a questão nos disse. Vou copiar a fórmula para cá. Tá? R$ 228 é o custo fixo unitário. É isso mesmo? É isso aí. De 226 foi para 228. Deixa eu confirmar aqui. É exatamente isso aí. Beleza? Então, vida que segue. 228 mil dividido por 1.500. Acho que deu problema aqui na minha fórmula. Ah, claro que deu problema na minha fórmula. Porque não é mais dividido por 1.000, é dividido por 1.500. Alterar aqui a fórmula. R$ 152 é o custo fixo do mês de fevereiro. Tá? Essa soma aqui dividido por 1.500 unidades. Como eu tinha só copiado a fórmula, ela tinha vindo para cá dividida por 1.000, né? Beleza? E o que que ele falou lá na alternativa? Que alterou em 150? Não, né? A diferença foi igual ao de janeiro menos o de fevereiro. A diferença foi R$ 74 no custo fixo unitário. Beleza. E vai ser a diferença total também, né? A letra C tá errada. Ó, provavelmente a resposta já é a letra D, ó. Por quê? Porque houve uma redução nos custos unitários totais em R$ 74. Foi a diferença mesma que a gente achou aqui, a gente vai achar aqui embaixo. Por quê? Porque não houve alteração nos custos variáveis. Tá? Então, o custo fixo unitário alterou em R$ 74 e o custo unitário também vai alterar em R$ 74. Beleza. Professor, como que eu descubro o custo variável para eu conseguir analisar o restante das alternativas? Vamos lá. Custos totais variáveis montam a 226 mil nos 2 meses. Vamos lá. E o custo unitário total das duas peças no segundo mês é 1.026. Esse aqui a gente vai calcular agora. Custo variável unitário. Se eu tenho o custo unitário fixo, o custo variável unitário vai ser a diferença entre o custo unitário total e o custo unitário fixo. Por quê? Vou colocar aqui, ó. O custo total é igual aos custos fixos mais os custos variáveis. Tá? Então, essa aqui é a composição do custo total de um produto, tá?
Custo total é composto pelos custos fixos mais os variáveis. Se eu já tenho o custo unitário total e eu já tenho o custo unitário fixo, o custo unitário variável vai ser a diferença entre os dois. Então, no primeiro mês, igual a 1.026 menos 226. R$ 800 é o custo variável unitário em janeiro. Em fevereiro, quanto que é o custo unitário total de fevereiro? Eu não tenho. Ele não me deu esse total. Mas eu sei também que a questão disse para a gente lá que a estrutura dos custos variáveis não alterou. Se não alterou a estrutura, não alterou também o valor. Então é R$ 800 o custo variável unitário nos 2 meses. Beleza? Então, enquanto vocês processam aí essa informação, eu tomo mais um gole aqui do meu chimarrão. Tá, pessoal? A estrutura dos custos fixos não foi alterada. Então, quanto que é o meu custo unitário total? Custo variável mais custo fixo. Já tenho aqui os dois, né? Igual a variável mais fixo. R$ 952. Tá? Quanto que vai dar a diferença entre os dois? R$ 74. Aquilo que eu falei que a gente queria encontrar. Beleza? Então, letra A. Os custos totais variáveis nos 2 meses são 226? Não, né? Custo variável total vai ser quanto? Vou colocar aqui embaixo, ó, que a gente não calculou ainda. Custo variável total. Vai ser o custo variável unitário. Cadê? Aqui, ó, 800 vezes as 1.000 unidades. Tá? R$ 800.000. Beleza. Pera aí, vamos voltar. Os custos variáveis totais. Custo variável unitário, 800. É isso? 800 vezes 1.000, 800 mil. E no segundo mês, a mesma coisa. R$ 800.000 também. Por quê? Não, não é a mesma coisa, porque é vezes 1.500. Já ia ser sabotado pela cópia da fórmula novamente. 1.200.000. O custo variável total no segundo mês. Então, no primeiro mês, custo variável total 800 mil. No segundo, 1.200.000. Beleza. Então, tá fora aqui. A letra A. O valor do custo unitário total das peças no segundo mês é 1.026? Não, né? Já encontramos lá. Custo unitário total, 952 de cada peça. 1.026 é no primeiro mês. Então saiu fora também a letra B. Letra D, houve uma redução nos custos unitários totais de janeiro para fevereiro em R$ 74? Sim, tá lá, ó. Custo unitário. 1.026 menos 952, igual a R$ 74. Tá? Observando aqui pelo vídeo, estamos chegando em 19 minutos, pessoal. 19 minutos para resolver a questão nos seus mínimos detalhes. Lógico que na sua prova você não vai resolver em 19 minutos. Você vai resolver muito mais rápido e quando encontrar a resposta, não precisa calcular as demais alternativas. Tá uma questão bem completa aí sobre contabilidade de custos da VUNESP. E como eu já falei lá no início, né? Se você quer virar também um especialista em VUNESP, venha estudar conosco aí no nosso curso Especialista em VUNESP. O link vai ficar fixado abaixo do vídeo aqui. Beleza, pessoal? Bons estudos a todos aí. Um abraço e até a próxima.